Empregados da Caixa Econômica Federal, ativos e aposentados, dirigentes sindicais e do movimento associativo participaram do seminário Futuro da Caixa, Cenários e Desafios, realizado em Brasília. O evento, que foi promovido pela FENAI e as APCEFs, analisou o cenário político do país com a intenção de debater estratégias de mobilização em defesa da Caixa 100% pública. O presidente da FENAI, Jair Pedro Ferreira, está preocupado com o atual momento. Em outubro nós teremos eleições e dependendo de quem ganha a eleição, o Brasil vai continuar, certamente, mas dependendo do candidato que ganhe, ele vai ter uma postura com relação à Caixa, que é a privatização, que nós somos contrários. A história, nos 157 anos da Caixa, já demonstrou que ela tem um papel muito importante na sociedade brasileira. Os empregados têm um compromisso importante com o cidadão brasileiro, no financiamento, nas entregas dos projetos, na centralização do Fundo de Garantia, no pagamento dos benefícios sociais, no financiamento dos grandes projetos habitacionais, e isso a gente entende e nós não podemos abrir mão desse papel importante que a Caixa tem e que ela desenvolve na sociedade brasileira, até porque a sociedade brasileira é quem é o dono da Caixa. A luta é para manter a Caixa pública, social e a serviço dos brasileiros. Afinal, é o banco responsável por administrar programas essenciais para a população, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. A importância da Caixa é histórica. Por exemplo, no início dos anos 90, ela foi vital para a unificação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Um dos palestrantes do seminário, o sociólogo Gessé de Souza, falou do passado para que seja possível refletir sobre o presente. Quando a gente quer compreender por que as coisas realmente são o que elas são, a gente tem que compreender a gênese delas, né? Então é exatamente isso que eu vou discutir aqui hoje, né? A gênese da conjuntura atual. Porque ela, inclusive, não é uma conjuntura inédita. Ela vem se repetindo, né? Ela tem uma história, tem certos interesses que são articulados a ela, que se repetem, né? Eu diria que esse contexto de longa duração entre nós dura 100 anos. Esse é o maior desafio político que a gente encontra hoje, ou seja, preservar a capacidade de intervenção do Estado brasileiro, né? Manter a Petrobras, manter a Caixa Econômica, manter o BNDES, manter o Banco do Brasil, são instrumentos fundamentais. Por quê? Porque o Estado é a única instituição que pode se contrapor ao mercado. Para os especialistas, a privatização não é solução para os problemas enfrentados pelo país. No fundo, você quer vender, ficar com esse espólio, não é para pagar a dívida pública. O esquema da dívida pública é sempre aumentar, porque você precisa manter essa boca na jugular da sociedade para ficar, né, retirando dela todo o sangue que ela tem, né? 147 empresas estão correndo risco de serem privatizadas com a atual política do governo, o que é ir contra a vontade do povo em uma democracia. Entre essas empresas estão os bancos públicos, que não podem se igualar aos privados. É que todo esse movimento, esse debate mostrou, e as pesquisas mostram, 3 pesquisas, né, Datafolha, Vox Populi, Datafolha do ano passado, Vox Populi em maio desse ano e agora o Instituto Ipsos, mostraram que quase 70% da população é contra a privatização, inclusive da Petrobras, que foi muito desgastada, e da própria Caixa. Então, a população sabe dessa importância e obviamente, nós precisamos que a população entenda também a importância desse debate no processo eleitoral, não só desse, mas de outros, e que faça uma opção no sentido de que tenha alguém comprometido com o desenvolvimento do país. Ainda em relação à Caixa, apesar do lucro maior a cada ano, o que está ocorrendo é a retração da atuação do banco. Nesse segundo trimestre de 2018, ela teve um lucro recorde de 6,7 bilhões aproximadamente. Um lucro nunca antes visto e alcançado por esse banco. É um banco extremamente lucrativo. Isso é uma preocupação muito recorrente dos sindicatos, das associações de empregados, essa preocupação com a Caixa para que a Caixa não seja apenas uma empresa que dê lucro, mas que traga retorno social. O retorno social, você disse muito bem, não é 1 mais 1 igual a 2, mas o retorno social ele tem como ser mensurado. Por exemplo, o programa Bolsa Família, que é operado quase que exclusivamente pela Caixa, ele traz retornos sociais em termos de redução da criminalidade, em termos de economia com a saúde pública. Já há vários estudos apontando para esses retornos sociais
que são multiplicados, que se dissipam pela sociedade e beneficiam a todos, e não necessariamente são capturados pelos balanços da Caixa em forma de lucro. No final do encontro, os participantes acertaram que será feito um documento com um posicionamento político comum para que sejam escolhidos nessas eleições projetos em defesa da Caixa e outros bancos públicos.